Bíblia de vocês ou o celular de vocês. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide ante os que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e eis que estavam ali outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom, fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, recolhes onde não joirastes, e atemorizado fui esconder na terra o teu talento, eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o Senhor: servo mau, preguiçoso, sabias que ceifa onde não semeei, recolho onde não joirei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque o que tem, dar-lhe-se-á, e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem se lhe há tirado. Lançai-me, deste de comer, tive sede, e deste-me de beber, era forasteiro, me acolheste, estava nu, me vestiste, adoeci, me visitaste, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber, quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Respondeu o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, dos mais pequeninos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu, não me vestiste, enfermo na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servimos? Ao que lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer um desses mais pequenos, deixaste de fazer a mim. E irão eles para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Eu queria convidar você agora a orar comigo, só que eu queria convidar dessa vez você ficar de pé. Eu quero que você feche os olhos, levante sua mão para o céu, e você vai pedir nesse momento que o Espírito Santo dê a você uma revelação para a sua vida sobre o que vai ser falado aqui. Você vai pedir: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, me mostre o que o Senhor quer para a minha vida, o que o Senhor quer me revelar, para que eu saia daqui hoje com resposta, com direção, e eu saia com a tua bênção. Então levante sua mão com o céu para mim, comigo. Pai, nós estamos na sua presença no nome de Jesus. E acreditamos que a tua palavra não volta vazia e que ela é fundamental para a nossa vida, para a nossa eternidade, para que as tuas bênçãos venham sobre nós, para a nossa libertação. A tua palavra, ela
é fundamental para a nossa transformação de vida, para a restauração do nosso lar, para a renovação, Senhor Deus, do nosso espírito. E nós nesse momento estamos de pé diante de Ti, te pedindo hoje que a Sua palavra ela venha de encontro às nossas necessidades. Senhor Jesus, Senhor, Pai, certa vez disse: Pai, graças te dou porque ocultaste dos grandes e revelaste aos pequeninos. Deus, sejamos como esses pequeninos, para que saímos aqui, Senhor, com os nossos olhos desvendados, saímos daqui, Senhor, esclarecidos, saímos daqui cheios. Senhor, que toda influência das trevas que tenta bloquear a nossa mente, o nosso pensamento, tenta bloquear, Senhor Deus, o nosso entendimento, esfriar o nosso coração, endurecer, Senhor Deus, o nosso coração, nós ordenamos, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. E queremos hoje, Senhor, que a Tua palavra venha impactar, nos direcionar e nos revelar a Sua vontade. Nessa noite, se existem enfermos aqui, sejam curados. Se existirem no nosso meio pessoas que estão abatidas, sejam levantadas. Se existirem pessoas sem salvação, que haja salvação aqui hoje, nesse lugar, para a glória de Deus. Se existir pessoas aqui, Senhor, com dúvida, saiam esclarecidas. Mas hoje que o Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar, trabalhe na vida de cada um que está aqui, de forma que sejamos, Senhor Deus, impactados pela Tua verdade, pelo Teu poder. Jesus disse que erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então queremos as duas coisas nessa noite: que venha o Teu poder sobre nós e que venha a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podemos sentar. Eu gostaria agora da sua atenção, da sua total atenção, para aquilo que nós queremos compartilhar com vocês, no nome de Jesus. Então, se você tem que olhar o relógio, olhe agora. Se você tem que falar com alguém, eu te dou 3 segundos para isso. Se você tem que se ajeitar na cadeira, se ajeite, mas me dê a sua atenção agora, no nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos dando continuidade ao assunto que estamos ministrando já das semanas anteriores. Mas hoje eu quero falar algumas coisas que vão contribuir para a sua reflexão. Primeiro, eu acredito que todo mundo que está aqui, se não todos, pelo menos a maioria, em algum momento da sua vida já passou por uma crise grave. Alguns aqui talvez já tiveram uma crise conjugal, aquelas crises assim terríveis, que parece que seu casamento vai acabar. Talvez alguns aqui até amargaram essa experiência na dissolução de um casamento por causa de uma crise, ou de várias. Outros aqui, eu acredito que também já tiveram em algum momento alguma crise relacionada aos filhos. Talvez alguns possam aqui testemunhar e dizer: Marcelo, eu já tive uma crise séria com meus filhos, ou estou vivendo uma crise com eles. Outros talvez já tiveram também crise com seus pais. Então, resumindo, eu acredito que todos nós, ou a maioria, já viveu ou está vivendo, e espero que nunca viva, mas somos propensos a passar por momentos de tribulação, momentos difíceis. Só que eu quero trazer a você hoje uma reflexão profunda. Eu compartilhei isso com os irmãos ontem e quero também compartilhar com vocês. A maioria das nossas crises profundas, nos nossos relacionamentos, na maioria das vezes elas não acontecem de repente. Elas não acontecem simplesmente no momento inesperado. Quase toda crise, ela, antes de se manifestar, ela apresenta evidências. São situações que nos mostram que vai acontecer alguma coisa. E o grande problema é que nós, muitas vezes, estamos tão ocupados com outras coisas que não prestamos atenção nas evidências. E aí, quando nós acordamos, a crise já está instalada.
Eu vou deixar para vocês, em alguns exemplos, o que eu estou falando de uma forma mais compreensível. Por exemplo, quem já passou por uma situação que envolve adultério ou traição, antes do adultério acontecer, existem evidências que isso vai ocorrer. Como assim? Você vive com uma pessoa, aquela pessoa vive cobrando de você, cobra a sua atenção, cobra o seu carinho, cobra isso, cobra aquilo, cobra. E de repente ela para de cobrar. Aí a gente pensa assim, graças a Deus melhorou. Mas o que ela estava cobrando de você, você não continuou, você não mudou, continua fazendo. Mas aquela pessoa parou de cobrar. Aí quando para a cobrança, algumas outras coisas começam a mudar. Por exemplo, no relacionamento de casal, quando a pessoa ela começa a ser seduzida por uma traição, um relacionamento fora do casamento conjugal, ela começa a sofrer as propostas, as tentações, e aí isso começa a externar dentro de casa da seguinte forma. Outra evidência: a vida íntima ela começa a ter um outro ritmo. Isso é, algumas pessoas tinham uma vida íntima intensa e aquilo começa a mudar, já não é como era anteriormente. Pode ser uma outra evidência. Daqui a pouco, a pessoa que tinha um tempo livre, ela detinha esse tempo livre à casa. E agora a pessoa, ela já do trabalho tem outras ocupações, dificilmente para em casa. E aí um dia você acorda e percebe: meu marido me traiu. Você descobre alguma coisa que está acontecendo. Mas na verdade, antes de acontecer, já existiam evidências que alguma coisa estava anormal. E muitas vezes, no momento das evidências, nós não tomamos nenhuma postura para mudar aquela realidade. Nós só tomamos a postura depois que ela acontece. Vem o adultério, vem a traição, e aí você pensa em fazer alguma coisa. O que poderíamos ter feito antes, ao perceber que alguma coisa estava diferente no relacionamento. Claro que isso não é uma regra, porque de repente você está aqui e diz assim: olha, tem uma coisa diferente no meu marido, então é porque ele está me traindo. Não é isso, não é uma regra. Mas tudo que foge à normalidade, você deve se preocupar, para que amanhã você não chore. Então é melhor você ajustar o que tiver desajustado hoje, do que deixar as coisas rolando, para que um dia você entre em crise. Da mesma forma na vida de um filho. Uma mãe que tem um filho viciado nas drogas, vou dar um exemplo, ela não acorda no dia seguinte e ele simplesmente se viciou. Existem evidências que antecedem esse acontecimento. Normalmente, os relacionamentos que ele arruma não são os melhores, as amizades não são as melhores. Depois, o relacionamento dentro de casa muda, porque o filho passa agora do quarto para a rua, da rua para o quarto, ele não sai do quarto. E aí começa a existir alguma coisa normal, porque ele já não tem mais convívio familiar. Depois muda o horário de chegar em casa, porque ele chegava cedo em casa e agora ele começa a chegar muito mais tarde. E aí, como um dia alguém conta para você: seu filho é viciado, ou ele foi preso, ou aconteceu alguma coisa pior, você se assusta de: meu filho, não é possível. Mas na verdade, existiram evidências que um dia isso ia acontecer. E qual o problema? Nós não tomamos nenhuma postura antes do acontecimento, só pensamos em resolver o problema depois que ele ocorre. E assim acontece em outras situações de filhos com os pais. Já vi pessoas dizerem assim: meu pai morreu, e agora o que vai ser da minha vida? Mas no momento em que você, por não estar preocupado no convívio com o pai, ou convívio com a mãe, muitas vezes os sintomas de uma doença, elas já começam a se manifestar. Muitas vezes não estamos atentos a isso, e a gente só se desespera com a perca de um pai ou de uma mãe, depois que morre. E aí você pensa: ai meu Deus, eu deveria ter dado mais atenção, eu deveria ter procurado mais, eu deveria ter ligado, eu teria ficado mais tempo dentro de casa. Amados,
Mateus 24, Jesus reúne os seus discípulos. E os discípulos perguntam: Senhor, qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Jesus, ele não estabelece para os seus discípulos uma data, e nem um dia, nem um mês, e nem um ano. Mas ele diz que haveriam evidências. Jesus, ele antecipa e fala: olha, um dia eu vou voltar, vou levar a minha igreja, os que permanecerem aqui terão um momento de grande tribulação, como nunca houve desde a criação do mundo, e muitos serão condenados, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Só que Jesus disse que antes desse dia haveriam evidências. O que isso tem a ver com o que eu falei no início da mensagem? Irmãos, quantos de vocês concordam comigo que as crises que vocês já passaram no relacionamento, se você fizer uma profunda reflexão, já haviam sintomas e sinais de que alguma coisa estava errada? Quantas evidências vocês já tiveram e de repente, quando surgiu a situação, vocês disseram: meu Deus, as coisas já estavam debaixo dos meus olhos e eu não estava percebido. Comportamento dentro de casa, mudança do meu filho no convívio com as amizades, momento de intimidade com meu marido já não é mais como antes. Quantas evidências aconteceram antes de acontecer uma crise? Não é diferente com relação ao que Jesus falou. Jesus falou que chegaria um tempo que seria o fim, chegaria um tempo em que haveria total destruição, chegaria um tempo em que ele iria levar a sua igreja, arrebatá-la para estar com ele, para não passar por nada disso. E qual é o nosso grande problema? É o mesmo. As evidências estão aí, e o que nós estamos fazendo? Estamos focados demais no nosso trabalho, estamos focados demais no nosso estudo, estamos focados demais no nosso namoro, estamos focados demais nas nossas tarefas de casa. E aí não percebemos que quando ligamos a televisão e você vê as notícias nos telejornais que falam da guerra na Síria, que falam de milhares de pessoas que estão morrendo, que fala dos terremotos, dos tsunamis, dos fatos que estão ocorrendo no Haiti e em outros lugares, da migração dos povos por causa da guerra civil, do que está acontecendo dentro do nosso país, porque a Bíblia diz que haveriam guerras e rumores de guerra, e todos os que estão morrendo por trocas de tiro, por violência, por assalto e por uma série de fatores. É tão grande quanto as guerras que estão existindo entre as nações lá no Oriente Médio. Então nós estamos vendo as evidências. Jesus disse, e quando chegasse próximo aquele dia, haveria terremotos, haveria fome, haveria peste, 1/3 da nossa população multiplicar. E iniquidade, para quem não sabe, é o pecado consciente. Você vem aqui, você aprende, você concorda, mas você vai lá fora e continua fazendo errado. Nós já pregamos isso aqui em outras vezes. Paulo escreve para Timóteo, diz assim: Timóteo, nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos, porque os filhos seriam rebeldes aos pais. Quantas vezes nós falamos: amados, se sujeite ao seu pai, sua mãe. Mas quantos ainda continuam rebeldes aos seus pais, aos seus líderes? Paulo escreve para Timóteo e diz: olha, surgiriam homens que seriam presunçosos, amantes de si mesmo, egoístas, têm aparência de piedade, mas negam a eficácia com as suas obras. Quantas pessoas que nós vemos, às vezes, você diz assim: olha, aquilo ali é um crente, uma Bíblia desse tamanho na mão, andando às vezes com uma gravata, um paletó, com um saião lá embaixo, diz assim: aquilo é um crente de verdade, tem aparência de piedade, mas negam com as obras. Dentro de casa não são aquilo que são na igreja.
no trabalho não agem justamente como deveriam, as obras os condenariam. Então nós estamos vivendo esses tempos, e todos esses acontecimentos são evidências. Amados, a qualquer momento Jesus, Ele vai voltar. A qualquer momento o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E vou dizer para os irmãos que quando Ele vier, depois que Ele levar a sua igreja, acaba-se o tempo da graça. Sabe o que significa isso? Se as coisas hoje não estão piores, é porque a graça de Deus ainda alcança a humanidade. Mas quando a igreja sair, o tempo da graça for embora, será um período de total tormenta. E a Bíblia diz que serão dias tão difíceis que a morte vai fugir das pessoas. Para quem não sabe, a morte é um espírito. As pessoas vão querer morrer e a morte vai fugir de tanta tribulação, de tanta guerra. E se você acha que isso é loucura, vamos contabilizar alguns episódios que aconteceram na nossa história no passado, e vocês vão perceber do que o homem é capaz de fazer. Não vivemos ainda esse dia de tribulação, mas hoje nós olhamos. Você pega na Segunda Grande Guerra Mundial, quando foi enviado uma bomba em Hiroshima e houve aquela explosão nuclear. Onde está a humanidade ali? Não houve. Se aquilo aconteceu hoje em dia com a tecnologia, as coisas seriam 1000 vezes pior do que os fatos que ocorreram na Segunda Grande Guerra Mundial. Hoje nós vemos lá as migrações, homens-bomba, tirando vida de centenas de pessoas. Estão chegando ao fim. E o que tem mais me perturbado a alma é que de um tempo para cá, de umas semanas para cá, para os dias de hoje, eu tenho visto vários irmãos me mandando mensagem dizendo: Marcelo, sonhei que Jesus estava voltando. Marcelo, sonhei com os finais dos tempos. Marcelo, sonhei com a volta de Cristo. Irmãos, eu acredito que o Senhor, antes desse grande dia, Ele iria nos alertar. E é o que está acontecendo. Ele está enviando sinais, enviando sonhos, enviando revelações, enviando profecias, usando pessoas em todos os cantos, exatamente para nos alertar. Mas eu pergunto para você, aonde você está focado? Quem já passou por uma crise, reconhece que errou porque não olhou as evidências. Olhe para as evidências. Olhe para a inserção do chip, para que as pessoas elas não possam comprar nem vender, se não tiver em si uma marca que vai ser colocada por meio dos seus governantes, total controle sobre a sua vida, querendo inserir nas pessoas um chip para controlar aonde você estiver, controlar o que você tem, ter todos os seus dados, ter um total controle de você. Nós estamos vendo as coisas caminhando para esse lado. Os terremotos, os tsunamis. Não estamos longe do fim. O fim vem. A questão é: se esse dia fosse hoje, você estaria preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Nós falamos isso semana passada. Marcelo, por que você está falando de novo? Porque o Espírito Santo está me incomodando. O Espírito Santo está dizendo para a igreja acordar, está dizendo para a gente se posicionar, para a gente se comprometer, para a gente avançar, nos desprendermos um pouco das coisas dessa terra e pensarmos nas coisas que são de cima. Jesus, ele relata para os seus discípulos as evidências e depois ele conta 3 histórias. As 3 histórias estão relacionadas exatamente a esse fato. E essas 3 histórias, ela tem como finalidade nos sinalizar o que temos que fazer e o que não podemos fazer, para quando esse dia chegar, não sermos surpreendidos com a condenação.
Como diz a palavra, Jesus dizendo aí: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavras ditas por Jesus. Então eu quero que você hoje reflita e pense sobre isso. Das 3 histórias são 3 lições, e eu quero que você olhe para você hoje e você reflita sobre essas 3 situações. A primeira história é a história de um casamento. Normalmente a cerimônia do casamento era feita da seguinte forma: o noivo saía de noite com seus amigos e a sua família da casa dele, e a noiva, ela se preparava para receber o noivo. E havia-se um local onde ia ser feito o festejo, ali onde ia ser feita a celebração do casamento. Então seriam 7 dias de celebração. Todas as noites as pessoas iam para lá celebrar o casamento, aquela festividade. Só que quando escutava-se o som do tamborim, das danças, do barulho, e acontece o seguinte: o noivo demora e todas elas tosquenejam. Isso é, ficam meio embriagadas de sono. Mas à meia-noite ouve-se o barulho dos instrumentos, a voz: eis o noivo está chegando. E o que as virgens elas fazem? Elas se preparam, acendem as suas lâmpadas para poderem sair para o lado de fora do salão e ficarem ali na entrada esperando o noivo chegar. Só que das 10 virgens, 5 delas não tiveram a preocupação de levar uma vasilha com azeite para que pudesse manter as suas lâmpadas acesas. E Jesus diz o seguinte: olha, quando elas acenderam as lâmpadas, de repente as virgens loucas perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando, porque elas não tinham reserva nas suas vasilhas de azeite. E aí elas dizem para as que têm: divide conosco. E elas disseram: não, vai faltar para vocês e para nós também, vão e comprem. Mas no momento que elas se ausentam, o noivo chega. E as que estavam preparadas entraram para a festa, para a celebração da festa. E o que Jesus quis ensinar com isso? Aonde estava o problema das prudentes e das loucas? Era exatamente as suas vasilhas estarem vazias. E hoje eu quero colocar isso para você, porque o que a gente tem identificado é que muitas pessoas hoje elas estão vazias. Por quê? Porque não estão indo comprar um azeite, elas não estão preocupadas em estar na presença de Deus, elas não estão preocupadas em buscar a Deus e se encher de Deus, elas não estão preocupadas em conversar com Deus. Você já percebeu que todas as vezes que você está na presença de Deus, você sai cheio? Já percebeu que quando você termina uma reunião, um encontro como esse aqui, você diz assim: olha, eu estou me sentindo tão bem, eu estou me sentindo tão leve, estou cheio. O problema é que nós não estamos nos preocupando em manter-se cheio sempre, porque nós muitas vezes só lembramos de Deus de domingo a domingo, ou de 15 em 15 dias. Você veio hoje, semana que vem, você disse: não tem necessidade de vir, porque eu já fui domingo passado. Ou então você muitas vezes só vem de domingo a domingo e você não tem o seu relacionamento com Deus, você não tem aquele momento com Deus diário. E o que nós estamos fazendo? Para não ficarmos vazios, nos enchemos de outra coisa, nos enchemos de preocupação, nos enchemos de entretenimento, nos enchemos das coisas desse mundo, mas na verdade nós estamos vazios de Deus. Então eu quero que você responda para você: não é para mim, porque o homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. Você tem que responder para você: se Jesus voltasse hoje, você estaria cheio ou vazio? Responda para você, porque se você estivesse vazio, com certeza a sua lâmpada estaria apagada. Sabe por quê? Porque quando a gente se esvazia de Deus, as tribulações, as dificuldades, normalmente a lâmpada se apaga. Você quer ver um exemplo? Se você está ali, ora todo dia, busca todo dia, clama todo dia, isso te aproxima de Deus, isso leva você a ter zelo em praticar os seus ensinamentos. Mas se ausenta desse relacionamento, pare de se relacionar com Deus, tira alguns dias, esqueça totalmente de pegar na palavra, de orar, de ir para um encontro, de ir para uma reunião de grupo, de estar presente. 30 dias depois, olhe para você como é que você está.
Normalmente a sua reação é: não consigo praticar mais, não consigo pôr em prática o que eu aprendi, não consigo. Aí você começa a fazer tudo o que você fazia. O que aconteceu com a sua lâmpada? Apagou. Você não brilha. Então faça uma reflexão, porque eu acredito que Jesus está voltando e é hora de nós estarmos com a nossa vasilha cheia. Eu quero dizer para você, você precisa encher o seu coração de Deus. E para encher o seu coração de Deus, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que congregar, você tem que reunir, você tem que jubilar, você tem que buscar a Deus incessantemente. Não espere que as pessoas te empurrem ou que as pessoas te chamem. Não dependa de ninguém, porque se você depender de alguém, um dia esse alguém vai falhar com você. Tenha você vida com Deus. Quando você tem vida com Deus, Deus não fala com você uma vez por mês. Deus fala com você quase todo dia. E se Deus já não fala com você há muito tempo, é porque você está vazio. Segunda história contada por Jesus. Jesus fala de um senhor que tinha bens, talentos e confiou talentos aos seus servos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Os que recebeu 5 e 2, o que eles fizeram? Pegaram os talentos e trabalharam os talentos e usaram os talentos para Deus. Mas um deles tinha um único talento. Que ele fez o talento? Ele pegou e enterrou o talento. Um dia aquele senhor voltou e ele pediu contas. E o que tinha um, ele disse: olha, eu não fiz nada com o talento que o Senhor me deu. E a palavra foi: servo mau. Amados, todos nós temos talentos. Eu pergunto: o que você faz com o talento que Deus te deu? Uns têm talento para falar, outros têm talento para cantar, outros têm talento para artes. Nós temos talentos. E o que você fez com o seu talento? Antigamente você fazia peça teatral, você se envolvia, você queria contribuir. E o que você fez com o seu talento? Enterrou. Você tinha vocação para cantar, gostava de cantar, mas o que você fez com o seu talento? Enterrou. Ou você tinha habilidade para falar, para se comunicar, mas o que você fez? Se focou em outra coisa, e hoje você está morto. Você não produz, você não trabalha, você não gera, você não faz nada. O seu talento está enterrado. Só que eu quero que você saiba que as evidências revelam que Jesus está voltando. E Ele vai chegar para você e vai dizer: o que você fez com o seu talento? O que você fez, meu irmão? Irmãos, Deus me deu um talento para ensinar. Talvez vocês percebam a habilidade que eu tenho para ensinar. E o que eu faço todo dia? Eu ensino. Eu não me canso de ensinar. Se eu tenho oportunidade na segunda, na terça, na quarta, na quinta, eu estou ensinando. Peguei o meu talento e estou multiplicando ele, E estou vendo surgir outros talentos. Hoje eu tenho outros irmãos que também sabem ensinar e me ajudam no ensino. Então eu estou multiplicando. E você? E aí, qual a desculpa que você vai dar? Aquele disse: eu tive medo, enterrei meu talento. O que você vai dizer para Deus? Eu sei o que Deus vai dizer para você. Com o teu talento enterrado, Ele vai dizer assim: servo mau, cuidado com o talento que você tem, porque você nasceu com esse talento, e Deus quer que um dia você preste conta dele. Foi Ele que te deu esse talento. A terceira história que Jesus contou. Jesus contou a história do Senhor que chama no dia em que Ele releva, que Ele separa, que Ele leva para a sua glória. Ele separa as ovelhas do cabrito, em algumas versões bode. E aonde está a diferença? Os que foram chamados benditos de meu Pai foram chamados porque eles estavam cuidando de alguém. Você vai ser bendito, vindes benditos meu. Por quê? Porque eu estava com fome e você estava ali cuidando de mim, me dando alimento.
Eu estava doente, você estava ali cuidando de mim no momento que eu estava enfermo. Eu estava sem roupa e você estava lá me vestindo, cuidando de mim. Aí o Senhor disse: vinde. E os outros o Senhor disse: apartai-vos, malditos. Por quê? Porque você não se preocupou em cuidar. Você não cuidou de mim quando eu tive fome. Você não cuidou de mim quando eu estava nu. Você não cuidou de mim quando eu estava doente. Eu pergunto para você: de quem você está cuidando? Pergunto hoje: de quem você está cuidando? Se você não cuida de ninguém, não é porque não existem pessoas que precisam ser cuidadas, é porque você não está preocupado com isso. Porque se você tiver, todo dia vai cruzar alguém o seu caminho que precisa de cuidados. Talvez você diga assim: mas eu falo de Jesus para muita gente. Amados, cuidar é mais do que falar. Cuidar é cuidar. E de quem você está cuidando? Quem que você está cuidando? E você vai dizer o que para Deus? Não tem tempo. Cuidar de alguém não depende de tempo, depende de oportunidade. Você não tem capacidade. E o que você está fazendo para se capacitar? Jesus contou essas 3 histórias, irmãos. Essas histórias não foram ditas por Paulo, não foram ditas por Pedro, não foram ditas por Tiago. Foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. Você tem 2 escolhas hoje aqui. Você pode não levar a sério o que Jesus disse, e você vai sair daqui vivendo a mesma vidinha que você vive. Ou você pode sair daqui determinado a se preparar para encontrar com o Senhor teu Deus. Você pode sair daqui determinado a dizer: nunca mais eu vou ficar vazio, vou buscar a Deus todos os dias da minha vida. Segunda-feira eu vou buscar, terça eu vou buscar, quarta eu vou buscar, quinta eu vou buscar, domingo eu vou buscar. Se não der para buscar no encontro, eu vou buscar no meu quarto. Se não der para buscar no meu quarto, estarei buscando no meu grupo. Mas eu vou buscar a Deus. O que eu não quero mais é estar com a minha vasilha vazia. Você pode sair daqui determinado da seguinte forma: eu vou usar o meu talento. Procura o seu líder e diz: olha, eu quero contribuir, eu quero usar o meu talento. Qual é o seu talento? Se você talvez não tiver condições de começar imediatamente, comece a se voluntariar e dizer: olha, eu quero contar. Se o seu talento é arte, use a arte que Deus te deu. Seja qual for o seu talento, mas use o seu talento para o reino de Deus. Seu talento é administrar, se ofereça para contribuir de alguma forma. Qual é o talento que você tem? Descubra e multiplique. Não enterre o seu talento, porque Jesus vai voltar. E terceiro, se você não cuida de ninguém, eu acho que você deveria começar a se preocupar com isso. Se você está 2 anos, 3 anos, 5 anos e você não cuida de ninguém, não tem ninguém que você se comprometa em orar, em aconselhar, em acompanhar, se não tem ninguém que você se preocupa em dar apoio, dar assistência, em caminhar para Cristo, eu não gostaria de estar no seu lugar. Porque se Jesus vai voltar a qualquer hora, e se Ele voltasse agora, você talvez não seria chamado para o lado direito, mas sim para o esquerdo. Não digo para vocês hoje, porque o Espírito Santo está me impelindo a falar sobre isso. O Espírito Santo está mandando dizer para você: desperta enquanto é tempo. Se levante enquanto é tempo. Se posicione enquanto é tempo. Enquanto nós só estamos vivendo os momentos das evidências, porque quando chegar o dia crítico, o dia da crise, se você estiver posicionado, Deus vai te levar para estar para sempre com Ele. Ou você pode simplesmente sair daqui e fingir que você não ouviu nada. A palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.
Deus não me levantou hoje aqui para ensinar, mas para profetizar e alertar a igreja como instrumento de Deus e dizer para vocês: o Espírito Santo manda dizer a vocês que o noivo está vindo, Jesus está voltando. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, ó Israel. Deus manda você se consertar hoje. Deus manda você se posicionar hoje. Deus manda você se levantar como instrumento de Deus nesses últimos dias. Vamos nos colocar de pé. Eu creio que o Espírito Santo vai continuar dando evidências, sonhos e sinais à igreja. E o Senhor vai fazer isso porque Ele te ama. O Senhor vai fazer isso porque Ele quer que você esteja na glória com Ele. Mas digo para você, cuidado que o amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar ao Senhor. Depois nós vamos cantar um cântico ao Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está mesmo. Feche os seus olhos. Pense agora na sua vida. Pense agora na maneira que você está conduzindo a sua vida cristã. Pense agora como está a sua vasilha. Pense agora o que você está fazendo com os seus talentos. Pense agora em quem você está, de quem você está cuidando. E se você não faz nada disso, agora é hora de você pedir a Deus para que você, a partir de hoje, mude a sua realidade. Eu vou pedir ao Senhor para que o Senhor abra os seus olhos, para que as evidências que estão aí se manifestando não passem desapercebidas de você. Vamos dar as mãos uns aos outros. Vamos clamar fervorosamente. Eu convido você a clamar fervorosamente comigo. Clamar ao Senhor, pedir ao Senhor um despertamento. Pedir ao Senhor para que essa palavra fique enraizada no seu coração e você consiga cumprir o propósito de Deus a partir de agora. Oh Deus, oh Senhor, peça para que o Espírito Santo venha sobre você. Começa a clamar aí, diz: Senhor, eu preciso agora encher a minha vasilha. Talvez ela esteja pela metade, talvez ela tenha só um pouquinho. Diga para Deus se a sua lâmpada está se apagando. Como é que você pode identificar? Talvez sua lâmpada esteja apagada no seu trabalho. Sua lâmpada está se apagando onde você estuda. As pessoas não veem mais Deus na sua vida. A sua lâmpada está se apagando dentro da sua casa. Sua família pergunta: o que adianta ser crente fazendo essas coisas? É hora de você chegar perante Deus e dizer: Deus, eu quero, Senhor, que o Senhor venha encher a minha vasilha, porque minha lâmpada está se apagando. Eu não quero ficar apagado.
É hora de você clamar. Eu quero que você clame. Comece a orar aí no seu lugar. Comece a falar com Deus. Deus, Ele vai ouvir a minha oração, mas Ele quer ouvir também a sua oração. Ele quer ver em você sinceridade. Ele quer ver em você despertamento. Ele quer ver em você temor. Talvez você perdeu o temor de Deus e por causa disso você é cético. Você está apagado. Você está sem vida porque o teu temor foi embora. Você se envolveu com a sua vida profissional. Você se envolveu com o seu relacionamento. Você se envolveu com as coisas das suas tarefas de dentro de casa e você esqueceu do mais importante, de você se envolver com o Senhor, de você se envolver com as coisas do Senhor, de você buscar o Senhor. Eu clamo, digo para você, clame agora, clame